Então, eu vou falar um pouquinho como interagir e auxiliar os adolescentes na busca da realização como pessoa. Bom, eu trabalho em cima de uma abordagem que se chama parentalidade positiva, né? E o que é a parentalidade positiva? É uma forma de educar onde o nosso objetivo é o interesse na criança, no adolescente, né? Então, ela vai assegurar a criação, educação, capacitação sem violência, proporcionando reconhecimento e orientação com a fixação de limites, né? A gente percebe que muitas formas de educar, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, ou elas tendem a ser muito permissivas ou tendem a ser muito autoritárias. E a parentalidade positiva e a parentalidade consciente, ela vem trazer um caminho do meio, onde os pais vão, sim, ser muito amorosos, muito gentis com as crianças, mas é muito importante que essas crianças, esses adolescentes, tenham, sim, limites e regras para seguir. Então, ela está baseada na estratégia de educação positiva, ela tende a promover e elogiar as boas atitudes, né, com o reforço do vínculo entre pais e filhos. Hoje em dia a gente percebe o quanto isso a gente precisa trabalhar nas nossas famílias, né, o vínculo entre os pais e os filhos. Visa criar um ambiente seguro e interessante, usa uma disciplina assertiva e visa que os pais tenham expectativas realistas em relação aos filhos, porque muitas vezes os pais acabam se relacionando com o filho ideal, o filho que eles imaginam, o filho que eles gostariam que fosse, né? E na adolescência, a criança, quando entra na adolescência, ela muda, né? Ela vai sofrer diversas transformações e muitas vezes ela acaba não sendo aquele filho que os pais idealizavam. Então, é muito importante que os pais tenham essa visão de como é realmente o seu filho. Um dos princípios básicos da parentalidade positiva ou da parentalidade consciente é o cuidado, o autocuidado dos pais, como pai, como mãe, porque a gente sabe que se a gente não se cuidar, a gente não vai conseguir cuidar de ninguém, né? Então é muito importante que os pais também tenham esse cuidado com si próprios. Aprender a reconhecer seus sentimentos e como eles os levam a agir, o desenvolvimento da empatia, identificar o que gera estresse, ouvir e falar de modo a solucionar conflitos e negociar saídas. Mas então, como a gente estava começando a falar, existem alguns estilos parentais. O que são os estilos parentais? São a forma como a gente educa os nossos filhos. Antigamente, muitos de nós somos filhos de pais que utilizaram um estilo autoritário. É um estilo onde as regras, os limites eram impostos através de castigos, de punição, havia uma imposição da obediência e do respeito pela autoridade, muitas vezes não era nem respeito, era medo mesmo, né? Então, assim, o estilo autoritário é um estilo muito exigente e pouco amoroso, né? Por outro lado, no outro oposto, a gente pode falar de um estilo permissivo, onde os pais são muito compreensivos, são muito tolerantes e são também muito afetuosos, mas eles não conseguem estabelecer limites. E o que a gente percebe é que a geração de pais hoje, que foi criada através do estilo autoritário, hoje acaba sendo muito permissiva. Né? E eles têm uma dificuldade muito grande de estabelecer limites, de estabelecer regras, e muito disso, ao meu ver, é devido a medo de perder o amor dos filhos, né? E a gente precisa estar muito seguro do nosso trabalho enquanto pais, para saber o quanto que esses limites e essas regras precisam sim ser colocadas, porque as crianças se sentem mais seguras, né, com as regras e com os limites. Temos o estilo negligente, que aí os pais não são responsivos, eles acabam abandonando emocionalmente os seus filhos, e até, às vezes, fisicamente, então não tem nem contenção e nem tem orientação. E vem aí, então, o estilo democrático, que se enquadra na parentalidade consciente,
onde os pais são afetivos, mas eles são participativos em relação aos filhos, né? Eles influenciam a forma como eles aprendem e se relacionam com os outros. A gente vai falar um pouquinho mais disso. Então, a gente precisa perceber que a relação entre pais e filhos, ela precisa, você precisa dar um reforço positivo para as condutas adequadas, mas também a responsabilização por atos inadequados. Então, quando a gente fala de um amor incondicional, isso não quer dizer que você vai aceitar qualquer tipo de comportamento do seu filho. O amor que você tem pelo seu filho é infinito, é incondicional, mas isso não quer dizer que você vai aceitar qualquer tipo de comportamento. Então, você precisa dar afeto. Eu gosto muito de um livro que chama As 5 Linguagens de Amor, e a gente tem as 5 linguagens do amor do adolescente, especificamente, porque ele caracteriza como cada um de nós tem um tipo específico de linguagem que se sente amado. Então, às vezes, pode ser pelas palavras, pode ser pelo toque físico, pode ser pelos atos de serviço, pelos presentes ou pelo tempo de qualidade. Compreender e conhecer as características normais da idade. Então, para a gente poder saber o que está fugindo do padrão, a gente precisa saber primeiro o que é normal naquela idade. Por isso, os pais precisam ter o conhecimento do desenvolvimento psicológico e físico da criança e do adolescente. Ser justo e equilibrado, tolerância e uma escuta de qualidade. Claro que isso é o ideal da relação entre pais e filhos, a gente sabe que nem sempre isso é possível, mas precisamos trabalhar para isso. Então, os pais precisam exigir respeito às normas da família, então é importante que essas normas sejam coerentes com os valores familiares, né? Para que não seja dito uma coisa e feito outra. A gente às vezes vê que há uma incoerência entre o que os pais falam e o que os pais fazem. Estimular positivamente essa criança, ressaltar os êxitos escolares, sim, mas também os esportivos, os sociais. Eu, na minha prática clínica, eu percebo muito que os pais valorizam muito a questão do rendimento escolar. Muitas vezes eles vêm buscar ajuda quando há uma queda do rendimento escolar, e esse parâmetro agora, durante a pandemia que nós estamos passando, esse parâmetro ele fica um pouco mais fluido, porque a gente sabe que os alunos estão no ensino remoto, ou pelo menos no ensino híbrido, então as notas escolares elas não correspondem necessariamente ao rendimento e o quanto que a criança está aprendendo, porque a gente sabe que houve um impacto muito grande, né, no nosso ensino. Buscar oportunidades de diálogo, ser breve, ser objetivo, ser autêntico, aceitar e estimular a autonomia dessa criança e desse adolescente. Então, eu gosto muito de falar que os pais, eles precisam ser como margens, né, para um rio, e que muitas vezes esse rio vai ficar mais largo, mais abundante, mas outras vezes essas margens, elas precisam conter mais o rumo desse rio. E o que preocupa hoje em dia na adolescência, né? Muitas coisas nos preocupam, entre elas o próprio projeto de vida do adolescente, o estresse que o adolescente passa, porque existem muitas pressões nessa fase da vida, né? Então, o adolescente geralmente tem que escolher o que vai fazer da vida, se ele vai trabalhar, se ele vai fazer uma faculdade, que tipo de curso escolher, ele está iniciando a sua vida afetiva, sexual, então é uma fase que normalmente já é predisposta a muitas pressões, né? Hoje em dia, então, a dependência de internet já é algo que preocupa muito, né? A dependência de internet, ela já é incluída no DSM-4, no DSM-5, né, que é o nosso manual de doenças psiquiátricas, então ela já é vista como uma dependência, ela funciona parecido com uma dependência química, e nós precisamos ter um olhar bem atento com relação a isso. A própria depressão, os índices de adolescentes deprimidos hoje em dia está aumentando muito, e agora com a pandemia mais ainda.
questões ligadas à sexualidade, aos limites, ao bullying e ao cyberbullying, porque agora também existe muito cyberbullying, que é o bullying praticado na internet, né? As questões relacionadas à autonomia, os próprios transtornos alimentares, a gente sabe que também aumentou muito durante esse tempo de isolamento social, principalmente porque os adolescentes ficam o tempo todo nos celulares, nas redes sociais, observando os blogs, as meninas que acabam fazendo dietas, como é que é a dieta, como é que é o corpo de uma, como é que é o corpo da outra, se comparam, e a gente percebe que isso está trazendo um grande aumento de transtornos alimentares na adolescência, e a desmotivação, aqueles adolescentes que estão desmotivados, que não têm vontade de estudar, que não têm projeto de vida, que não sabem o que vão fazer. Então, a gente sempre trabalha, independente de qual a questão do adolescente, é a importância do vínculo familiar. A gente sabe que na adolescência, o adolescente ele vai naturalmente se afastar da família, ele vai procurar o grupo como apoio, como ele precisa ter esse senso de pertencimento, ele precisa saber que ele é amado, que ele é aceito pelos amigos, mas a gente não pode esquecer da importância do vínculo familiar. A família precisa ser sempre o porto seguro desse adolescente, que quando ele precisar, ele precisa ter certeza que os pais vão estar ali para apoiá-lo em qualquer situação. Passou? Passou, né? Então, eu acho que acabou passando mais do que devia aqui. O gráfico da comunicação. Isso, esse. Então, a gente sabe, esse gráfico já não é mais assim, né? Ele não é exatamente desse jeito, já existem estudos que falam que a nossa comunicação não é exatamente desse jeito, mas o que eu quero mostrar com esse gráfico é que grande parte da nossa comunicação com os nossos filhos, ela é não verbal, não só com os nossos filhos, com todas as pessoas, né? Então, a gente não pode ficar atento só ao conteúdo do que a gente fala, é muito importante a gente prestar atenção ao nosso tom de voz, à nossa forma como a gente se posiciona, a nossa linguagem corporal, a nossa postura, o nosso olhar, a nossa expressão facial, tudo isso vai influenciar na forma como a gente vai se comunicar. E aí, a gente precisa cuidar, quando a gente vai se comunicar com os nossos filhos, principalmente com os adolescentes, porque educar uma criança, eu sempre digo isso, né? Educar uma criança é diferente de educar um adolescente. E na criança, você até pode dizer, olha, faça isso, faça aquilo, você pode dar ordens, mas na adolescência, esse adolescente não vai começar, ele não vai só acatar a ordem e dizer sim, senhora, tudo bem, né? Ele vai começar a argumentar, ele vai começar a pensar por quê, refletir por quê daquilo, será que eu realmente preciso fazer isso agora? Será que eu não posso fazer no meu tempo? E é muito saudável que ele comece a questionar isso. O que a gente tem que trazer é que todos esses questionamentos e essa argumentação, ela precisa ser feita num ambiente de respeito mútuo entre os pais e os filhos, né? Então, evitar ameaçar, evitar dar lição de moral. Eu vejo muitos pais que falam, mas o meu filho não me ouve, né? E por outro lado, quando eu trabalho muito com adolescente aqui no meu consultório, e a principal queixa dos adolescentes é essa, meu pai não me escuta, meu pai não me ouve, ele acha que eu não sei nada, ele não quer me ouvir, né? Então, a gente precisa abrir um canal, a gente precisa abrir esse espaço de comunicação entre pais e filhos, para que o diálogo seja realmente colocado, um diálogo aberto, franco, e com uma escuta empática e ativa, né? Então, evitar dar lição de moral, né? Quando os pais vêm e começam a falar muito, o adolescente já desliga, né? Então, quando, às vezes, eu tenho o hábito de fazer algumas sessões com os pais, né, para dar uma devolutiva, para falar um pouco como vai o atendimento psicoterapêutico dos filhos, eu sempre peço, assim, como é que está a comunicação? Você fala exatamente o que você precisa, o que você quer, o que você necessita,
escrita, ou você já começa com aquela lição de moral? Porque o adolescente vai escutar uma frase, duas, e depois na terceira ele já vai desligar, né? Então é muito importante que quando a gente vai falar com o adolescente, a gente tem que falar o necessário, o estritamente necessário. A gente tem que ser objetivo, a gente tem que ser claro, uma linguagem fácil e sem muitos rodeios, senão a gente acaba perdendo a atenção deles. Então, evitar persuadir, ameaçar, negar a percepção. Então, a gente tem que validar as emoções do adolescente, se ele tá arrasado, se ele está muito triste porque levou um bolo da namorada, não faz mal, mas para ele aquela dor é uma dor real e ela precisa ser validada, ela precisa ser legitimada. Consolar, dar falso apoio, e muitas vezes o que os pais fazem é indicar soluções, né? E muitas vezes é o que o adolescente não está precisando, ele está precisando ser acolhido, ele quer ser ouvido. Às vezes a gente não precisa fazer nada, a gente não precisa dizer nada, é só a gente acolher e ter uma escuta mais empática, né? E evitar fazer perguntas, o adolescente não gosta daquele inquérito policial, né? Como é que foi a festa? E ficou com alguém? Você beijou alguém? E fulano estava, e fumaram, e beberam, e fizeram. Então, assim, quando você começa a fazer perguntas num estilo interrogatório, o adolescente vai se fechar, né? E enviar, cuidar com o envio de mensagens contraditórias. Então, eu falo que está tudo bem, mas eu fiquei chateada, ou eu fiquei muito, muito brava, né? O adolescente vai ver isso, e a nossa mensagem tem que ser consistente. Então, eu gosto muito de trabalhar com a comunicação não violenta, não sei se vocês conhecem, a comunicação não violenta ela foi elaborada pelo Marshall Rosenberg, e ela tem uma repercussão muito grande, hoje em dia ela é até usada até na ONU para fazer a conciliação de alguns países em guerra, ela é usada nas mediações familiares, no sistema jurídico, e eu gosto muito. Quando a gente olha, assim, a comunicação não violenta desse jeito, dessa forma, a impressão que dá é que é tudo muito fácil, mas não é. Ela é bem complicada, ela é bem difícil de ser colocada em prática, né? Mas a gente vai ver aqui rapidinho algumas formas de facilitar esse processo. Eu estou tentando tirar aqui as fotinhas para não me atrapalhar na minha... Pronto. Então, assim, primeiro, o que a gente precisa fazer na forma de se comunicar? É observar sem fazer julgamento, que é algo bem difícil, né? Então, você vai avaliar determinada situação, sem julgar, sem criticar, e vai identificar o que agrada e o que não agrada naquilo que está sendo feito. Então, você vai identificar o teu sentimento, e aí você vai falar, olha, eu fiquei chateada, eu fiquei magoada, eu estou assustada, eu estou triste. Aí você vai reconhecer qual é a necessidade que está por trás dessa emoção, então o que você precisa nesse momento, e fazer um pedido específico. Então, eu preciso mais organização aqui na sala, eu não gosto dessa sala bagunçada, eu preciso que você tire as roupas sujas do seu quarto. A gente vai fazer um pedido bem específico para os nossos filhos. Estou com um problema aqui na passagem das lâminas, mas está tudo certo. Então, eu vi que a professora Regina já abordou um pouco o tema da internet, eu não vou entrar muito especificamente, mas não tem como a gente não falar que a internet, ela veio com muitas vantagens, ela nos conecta, né? Então, eu estou aqui, eu posso falar com pessoas do mundo inteiro, eu posso fazer uma chamada de voz, eu posso fazer pesquisa, eu posso estudar, eu posso ler artigo científico. Então, assim, é impossível, eu estou aqui, né? A gente está aqui nessa reunião tão bonita. Então, assim, a internet com certeza facilitou, ela une, ela conecta as pessoas, ela permite essa malha de comunicação, mas ao mesmo tempo que ela nos conecta, ela pode nos isolar socialmente. A gente precisa ter muito cuidado com isso. A questão não é a tecnologia, a questão é o uso que a gente faz da tecnologia. E com relação à internet, o que nos preocupa, principalmente com relação à adolescência? O phubbing, não sei se vocês conhecem esse termo, ele é a mistura de snubbing com fone, né? Então, é o ato de
esnobar quem está na nossa frente. Então, vocês devem ter percebido, muitas vezes, principalmente nos restaurantes, às vezes as famílias vão almoçar, vão jantar, e está lá, cada um no seu celular, ignorando quem está na sua frente, a pessoa fala, aí a pessoa, hã? O quê? Sim, é verdade. E daí continua ali na mensagem, na rede social, enfim. Então, esse ato de esnobar, a outra pessoa fica numa falta, fica muito, se sente muito ignorada, e isso emocionalmente é muito ruim. A gente tem que cuidar, inclusive os pais, eu percebo às vezes os pais fazendo isso com os filhos, né? Então, a gente só pode exigir aquilo que a gente consegue fazer, né? Também, nós pais precisamos dar os exemplos. Então, essa questão do phubbing, eu acredito seja muito importante. O cyberbullying, que é o cyber praticado pela internet, e aí a gente precisa instrumentalizar os nossos filhos para que eles façam um uso saudável da internet, e que a internet não tem borracha, então nada do que a gente coloca na internet, tudo que a gente coloca na internet a gente não pode mais tirar, né? Mas eu apago depois, mas eu deleto depois. Não, alguém pode tirar um print, você pode acabar tendo a sua mensagem enviada, a sua foto enviada. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa questão do cyberbullying. E os nossos adolescentes precisam se sentir responsáveis por tudo que eles postam, tudo que eles curtem, tudo que eles compartilham, tudo que eles comentam. E eles podem sofrer o cyberbullying, ou eles podem até estar praticando o cyberbullying. E por isso os pais precisam ser muito ativos com relação à orientação e ao segmento mesmo, do que eles estão fazendo, né? A supervisão, que os pais precisam supervisionar o que os adolescentes estão fazendo na internet, nas redes sociais, né? Nas redes sociais, nos videogames, é importante que os pais participem mais. Eu vejo muitos pais que falam, mas eu vou estar invadindo a privacidade da minha filha se eu estiver olhando. Não, você não está invadindo a privacidade, você vai estar protegendo, você vai estar, você está protegendo, você vai estar orientando, você vai estar, sim, cuidando da sua filha. E essa é a nossa função enquanto pais, né? Então, quando você dá um celular, um tablet, um computador para uma criança, esse já tem que ser o trato. Eu preciso ter acesso à sua senha, eu preciso ver o conteúdo que você está acessando, eu preciso saber quais são as mensagens que você está enviando. E a gente não precisa fazer isso escondido, quando o filho vai dormir, pegar o celular lá para olhar. Não, a gente faz isso junto com eles, né? Vamos sentar junto, vamos ver que tipo de amigo você está tendo. Você tem amigo virtual, você fala com pessoas que você não conhece. Isso é um problema também muito grave, né? É fácil um adulto fazer um perfil fake na internet e se fazer passar por um adolescente, e isso acontece, a gente acha que não, mas acontece, e muito, né? Então, a gente precisa estar o tempo inteiro orientando, supervisionando os nossos filhos com relação a isso. A dependência tecnológica, que a gente já falou, pedofilia, que a gente sabe que existe na rede, as redes sociais, o FOMO e o FOBO são duas siglas, né? O FOMO é Fearing of Missing Out, a abreviação dessa frase, né? Que é essa sensação de estar sempre perdendo alguma coisa. Então, eu estou aqui, mas eu estou achando que está acontecendo alguma coisa lá. É a festa, é a rede social, estão postando foto daquela balada, e o adolescente fica o tempo inteiro nessa ansiedade, ele não vive o presente, ele não fica no aqui e agora, ele fica o tempo inteiro querendo estar onde ele não está. E o FOBO é o Fearing of Better Opportunities, então de achar sempre que aonde ele está não está bom, a outra oportunidade é melhor do que a que ele escolheu, e isso também gera uma ansiedade muito grande neles. Os videogames, que a gente precisa saber que tipo de videogames que o filho usa, que ele joga, se é conteúdo muito violento, se é conteúdo sexualizado, existe censura para videogame, eles têm uma indicação, né? Mas nada como os pais sentarem e verem o que os filhos estão jogando. Hoje em dia, gente, existem videogames extremamente realistas, onde você atira e o corpo explode, saem as vísceras, você precisa atropelar pessoas idosas. Então, assim, existem videogames, eu não tenho nada
contra, tá? A mensagem que eu quero passar é que a gente precisa saber usar, esse uso precisa ser adequado. E a gente já tem trabalhos que comprovam que o jogo de videogame muito violento, muito agressivo, interfere sim no humor do adolescente depois que ele joga. E a questão do sexting, né, que é o envio de fotos, de mensagens, de vídeos com conteúdo sexual, e que depois que se coloca na rede, a gente não consegue tirar mais. Eu, aqui, na minha experiência, já atendi vários casos, principalmente de meninas que enviam nudes para o namorado, terminam o namorado coloca as fotos na rede, e a gente não consegue mais tirar. Essa menina sofre cyberbullying, essa menina sofre bullying no colégio, tem que sair do colégio, vai para outro colégio, muda de cidade, não adianta, porque a internet está por tudo, né? Então, a gente precisa ter essa consciência de que tudo que é colocado na internet não se tira mais, né? E os pais são os responsáveis legais por tudo que um adolescente menor de idade posta. Então, a gente sim tem o direito e o dever de supervisionar o que os nossos filhos estão fazendo na internet. E aí, os danos à saúde que o uso inadequado pode causar para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Então, quando eu falo uso inadequado, pode ser tanto o uso precoce quanto o uso de longa duração. Hoje a gente vê, principalmente agora durante a pandemia, adolescentes que viram à noite jogando online, aí eles dormem a manhã inteira, daí o ciclo de sono fica totalmente alterado, e isso altera a concentração, memória, altera apetite e altera o humor. Eles ficam mais irritados, eles ficam mais impacientes, intolerantes. Então, o uso inadequado, então, pode causar a dificuldade de socialização e conexão. A gente vê principalmente os adolescentes mais tímidos, com ansiedade social, que eles acabam ficando atrás de uma tela, de um computador, então eles se sentem mais protegidos, porque eles não precisam se expor tanto, né? As dificuldades escolares, porque eles acabam ficando muito tempo na internet e acabam deixando os estudos para segundo plano, um aumento de ansiedade, de violência, de cyberbullying, como a gente já falou bastante, os transtornos de sono e de alimentação, o sedentarismo, porque daí eles acabam ficando muito tempo nos quartos, muito tempo sentado, geralmente eles trazem algumas coisas para comer no quarto, geralmente alimentos que não são saudáveis, alimentos de fácil manipulação, onde eles vão comer rápido para continuar jogando, para continuar na rede social. E outros problemas auditivos pelo uso dos fones, problemas visuais, como a síndrome do olho seco, né? Porque quando a gente fica olhando para a tela durante muito tempo, a gente diminui a nossa produção de lágrima e o olho fica bem seco, problemas posturais, problemas de coluna, a própria LER, né? Os meninos, principalmente, que jogam mais. Eu estou colocando uma generalização, né? Mas na prática o que a gente percebe é isso: os meninos acabam jogando mais videogame e as meninas acabam mais tempo nas redes sociais. Então, casos de LER, né, de lesões por esforço repetitivo, principalmente nos meninos que jogam videogame, problemas que envolvem a sexualidade, o grooming, né, que é esse aliciamento de jovens, com fins sexuais, a compra e o uso de drogas, sim, né, muitos adolescentes acabam comprando drogas pela internet, pensamentos ou gestos de autoagressão e suicídio. Então, existem sites que ensinam a automutilação, né, a gente vê um grande número, principalmente de meninas, 4 vezes mais meninas do que meninos, praticando esses atos de autoagressão, de autolesão. A autolesão é uma lesão sem intenção suicida, mas ela já indica, sim, um alto sofrimento psíquico. Então, muitas vezes as meninas acabam se cortando, se machucando, no intuito de reduzir, de diminuir a dor emocional, né? E a gente precisa que os nossos adolescentes aprendam a lidar com as adversidades da vida, com as dores, com as frustrações, de forma mais saudável, né? Então, muitas vezes essas meninas acabam se cortando, se machucando, porque elas não sabem gerenciar as emoções desagradáveis. E tristeza faz parte da vida, ansiedade faz parte da vida, frustrações também. Então, na verdade, não é evitar as emoções ruins, elas vão estar aí, né? Mas a gente precisa
educar emocionalmente as crianças e os adolescentes para eles aprenderem a lidar de forma mais adequada e mais saudável com as próprias emoções. E isso a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha mesmo, né? Desde pequenos, de educação emocional. Então, o adolescente, ele precisa aprender a identificar qual é a emoção, dar nome para essa emoção e expressar essa emoção de forma adequada. Esse é todo um trabalho de educação emocional que a gente precisa fazer com eles. E brincadeiras ou desafios online. Então, de tempo em tempo aparece algum desafio. Há um tempo atrás teve a baleia azul, depois teve o Momo, e são brincadeiras que, na verdade, de brincadeiras não tem nada, né? Com caráter extremamente perverso, que assustam, que intimidam nossas crianças, os nossos adolescentes, e a fazerem coisas, a se machucarem, e muitas vezes até a se suicidarem, no último caso, o que é muito, muito triste. A gente percebe um aumento muito grande de suicídio nessa faixa de adolescência e nesses últimos anos. Então, para a gente falar um pouquinho de dependência tecnológica, né, como saber se o seu filho está desenvolvendo uma dependência tecnológica, né? É preciso que ele tenha alguns critérios, alguns desses critérios que a gente vai falar aqui, mas eu quero frisar que só um profissional capacitado ele pode fazer o diagnóstico de dependência tecnológica. Então, eu trouxe aqui esses sinais que o adolescente pode apresentar, esses sintomas, mas, na verdade, se você suspeitar que o seu filho realmente está viciado em tecnologia, ele está virando um dependente tecnológico, é importante que você busque a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, para poder fazer uma avaliação adequada do caso. Então, uma preocupação excessiva com algum lugar, com algum tema ligado à internet, então adolescentes que ficam buscando excessivamente algum tema, a necessidade de aumentar o tempo online para obter o mesmo nível de satisfação, isso funciona como uma dependência química, né? Como o dependente químico também vai precisando cada vez mais quantidade de droga para ter o mesmo nível de prazer, o adolescente que é dependente tecnológico também vai aumentando o número de horas na frente das telas para ter o mesmo nível de satisfação. E isso tudo tem uma relação com a dopamina, que é um neurotransmissor relacionado com o sistema de recompensa, e aí conforme ele vai jogando, ele vai sentindo prazer naquilo, ele vai sentindo que ele é bom, a autoestima vai aumentando, e aí ele vai ficando cada vez mais tempo e ele vai precisando ficar mais exposto e jogar mais por mais tempo para ter o mesmo nível de prazer. Então, tentar diminuir o tempo da internet sem conseguir, apresentar irritabilidade ou depressão, mostrar irritação quando o acesso à rede é restrito. Então, eu vejo muitos adolescentes que às vezes acabam jogando o controle na parede, eles realmente têm alguns acessos de raiva quando os pais pedem para desligar os computadores, os videogames, os celulares, permanecer mais tempo conectado do que o programado. Não é raro que a gente encontre adolescentes embaixo do cobertor lá usando o celular na hora de dormir, né? Então, por isso que é importante a gente ter alguns combinados, que a família vai desligar o celular, sei lá, às 10 da noite, né? E aí a família inteira tem que cumprir esses combinados para que haja consistência. Ter os estudos e as relações familiares em risco pelo uso excessivo, e essa é uma das queixas mais frequentes, principalmente agora durante a pandemia, com relação ao uso, e mentir a respeito da quantidade de horas online, né? Então, muitos adolescentes acabam mentindo, porque eles sabem que eles ficam muito mais tempo do que eles dizem, né? Então, a professora Regina já trouxe a elaboração da cartilha, né, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, então eu acho que eu não vou repetir, ela já trouxe isso, né. Essa cartilha está disponível no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, então os pais que estiverem interessados, eu aconselho, ela ficou muito boa, ficou muito interessante, e aqui eu gostaria de trazer uma questão que não é só o tempo de
exposição às telas, é a qualidade do conteúdo que esses adolescentes, que essas crianças, que esses adolescentes estão absorvendo. Então, às vezes me perguntam, mas quantas horas, né? Daí tem aquela tabelinha de horas, né? De 0 a 2 anos nada, de 2 a 5, 1 hora, depois de 5 a 10, 2 horas, e de 10 anos, de 11 anos em diante, 2 a 3 horas. Mas não é só isso, né? Claro que a gente tem que flexibilizar, a gente está passando por uma pandemia, o isolamento social, eles estão usando os computadores não só para uso recreativo, eles também usam para assistir às aulas, para fazerem reuniões com os colegas, mas eu gostaria de trazer essa mensagem aqui, a gente não pode ficar só preso ao número de horas. O mais importante é a gente perceber o quanto que esse adolescente está tendo perdas em função do uso inadequado da internet. Então, se é um adolescente que usa, joga bastante, mas ele tem o grupo de amigos, ele pratica esporte, ele sai com a família, ele tem uma namorada, então, assim, ele é funcional, ele está bem na escola, está tudo certo, mesmo que ele jogue mais do que deveria, mas ele gerencia o tempo dele de forma que ele consegue ter uma vida equilibrada. É isso que vocês precisam prestar atenção, não só a questão da tabela de horas, né? Até porque essa tabela de horas agora na pandemia, ela precisou ser muito revista, né? Então não é só a questão da tabela, os limites de horário, ele usa, mas usa quando? É de madrugada? Nossa, de madrugada o adolescente tem que estar dormindo, ele precisa desligar os eletrônicos pelo menos 1 hora antes de deitar, ele precisa estar dormindo à meia-noite, que é o pico de liberação do hormônio de crescimento. Então, tudo isso precisa ser visto, né? Então, a gente precisa ver se esse uso está sendo prejudicial ou não, não é só a questão de horas. Então, estimular, e aí cabe aos pais, né, estimular as conversas, as atividades esportivas, as atividades de lazer, ao ar livre, vamos fazer uma trilha, vamos na praia, vamos fazer uma caminhada, mas é difícil tirar do quarto. É verdade, é difícil tirar um adolescente do quarto, né, mas cabe aos pais fazerem convites, sugestões, uma hora o adolescente vai aceitar. O que a gente não pode é achar que um adolescente vai parar de jogar para dizer, vamos almoçar em família hoje? Não, eles não vão dizer isso. Então, a gente tem que perceber que é papel dos pais, os pais estão numa relação de autoridade, de poder nessa família, eles precisam se colocar nesse papel de responsáveis pela condução da dinâmica familiar. Então, esses pais realmente precisam se responsabilizar e dizer, não, está na hora de desligar, e desliga, não, está na hora da gente almoçar na casa da avó, e isso é inegociável, então vamos, né? Então, o que a gente está vendo hoje em dia, até pelo próprio estilo muito permissivo, é uma inversão de valores, né? Uma inversão da hierarquia familiar. As crianças e os adolescentes, elas estão mandando nas famílias, elas estão sendo os líderes, né, os chefes da família, né, e a gente precisa colocar cada um no seu papel, isso não é funcional, isso não é saudável. E aqui a minha última mensagem, então, é que os pais precisam dar o exemplo. A gente não pode exigir que o nosso adolescente desligue o celular na mesa, que o adolescente desligue o celular 1 hora antes de dormir, se a gente não fizer isso também. E eles estão muito atentos, eles sabem exatamente aonde que a gente está errando, aonde que a gente não está fazendo o correto, para depois ir lá e cutucar, mas você também não faz isso, mas você também não fez isso. Então, a gente tem que se vigiar. E a parentalidade consciente traz esse conceito, né? A gente só vai conseguir cuidar dos nossos filhos, educar os nossos filhos, se nós fizermos esse processo de autorreflexão, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Então, o papel de atuar enquanto pais passa pelo papel também de nós nos responsabilizarmos pela nossa regulação emocional, de nós evitarmos as explosões emocionais, os acessos de raiva, os acessos de, né, quando a gente está estressado, muitas vezes a gente acaba explodindo com os nossos filhos. Então, os pais precisam ser os exemplos, né? É impossível a gente educar um adolescente nos dias de hoje se nós não formos consistentes com o que nós dizemos, do que nós falamos.
Aqui a gente tem aqui uma bibliografia, alguns livros, a doutora Regina também já indicou, né? Eu percebi ali, ela trouxe o cérebro da criança, eu trouxe o cérebro do adolescente. Esse livro de inteligência emocional do Gottman é maravilhoso, ele fala dos pais enquanto preparadores emocionais dos filhos. As 5 linguagens de amor dos adolescentes, eu aconselho também a todos os pais lerem, é muito bom. Livros de disciplina positiva, livros que trazem um pouco mais de neurociência para que os pais percebam, para eles saberem como funciona o cérebro. Antigamente se colocava muita questão hormonal, mas hoje a gente sabe que é muito mais uma questão neurológica, né, do que hormonal, as mudanças todas cerebrais que acontecem com o adolescente. Tem esse livrinho Desconecta, que é principalmente para crianças e pré-adolescentes, que é do Igor Lemos, que é um psicólogo que trabalha muito com dependência tecnológica, eu gosto muito dele. E aqui tem algumas cartilhas de site de como fazer um trabalho de educação, de proteção na internet, alguns sites. E eu queria deixar aqui, então, o meu muito obrigada a todos.